Salve, torcedor brasileiro. Rapaziada, trazendo vídeo pra vocês aí no canal. O Fluminense foi eliminado aí ontem, né, pelo Chelsea, pelo Mundial de Clubes. E vamos trazer aí pra vocês a forte declaração aí que pegou todo mundo, realmente tocou no coração de todo mundo aí, do John Arias, né, a forte declaração do John Arias. Vamos trazer para você também a declaração aí do Renato Gaúcho, treinador do Fluminense. E também, rapaziada, a mídia comentando a eliminação do Fluminense, com direito também até a Galvão Bueno, né, grande Galvão Bueno, até o Galvão falando também da eliminação do Fluminense, do Flusão no Mundial de Clubes. Rapaziada, veja aí e bora assistir. O pênalti para mim foi muito claro, não sei porque ele não deu esse pênalti, poderia mudar, alterar o placar da partida, enfim, né, mas a gente tem que analisar agora com calma qual foi o critério dele de não dar o pênalti, e enfim, a gente ficou chateado, não entendeu, braço muito para mim aberto, não muito, também não tão pouco, mas pega ali, mudou a direção da bola e não entendo porque não deu pênalti. Dito que na Liga dos Campeões, Premier League e Campeonato Francês, dificilmente eles voltam atrás no lance desse, porque é um lance de interpretação. Então, se o juiz está próximo e marca o pênalti, o VAR não precisaria chamá-lo. Quanto ao pênalti, aquilo que eu falei, na minha opinião foi pênalti. Eu vi agora no vestiário. Mas tem árbitros que dão esse tipo de pênalti, tem árbitros que não dão esse tipo de pênalti. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. Não, o braço não estava colado no corpo. O braço estava um pouquinho aberto. Então a interpretação do árbitro. Tem árbitros que dariam aquele pênalti, como ele deu, foi ver no VAR, voltou atrás, eu achei pênalti, como tem árbitros que dão aquele tipo de pênalti. Então esse tipo de pênalti a gente vai discutir por muito tempo ainda. Não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os clubes europeus, né, em termos financeiros. Se eu não me engano, o João Pedro custou mais de 400 milhões para o Chelsea. Inviável para qualquer clube brasileiro, até para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Botafogo, é inviável. Não dá para competir com eles em termos da parte financeira. Então, pode ver que os clubes brasileiros, eles formam jogadores para poder vender para a Europa, justamente para conseguirem sobreviver. Essa é uma realidade que é desde a minha época de jogador. Não tem para onde correr. E nem sempre você, quando vende um garoto, você tem certeza que ele vai despontar no futebol europeu. O João Pedro, com certeza, está despontando, é um grande jogador, um jogador a nível de seleção brasileira. As coisas que acontecem no futebol. Parabéns pelo que você fez, Arias. Obrigada por estar aqui. Obrigado mesmo, acho que é difícil achar as palavras no momento desse. Muito grande. O Arias está muito emocionado, gente. Eu vou muito respeitar esse momento, porque... Não precisa pedir desculpas, Arias. Torcedor, eu acho que a gente está muito perto. A gente estava sonhando, a gente chegou aqui na semifinal, total condições de avançar para a final. Me desculpa por nunca mais. Eu acho que temos lutado tanto para chegar aqui, temos tão perto, que eu acho que, na verdade, no profundo do meu coração, desculpa para o torcedor. Como eu sempre falei, eu tento me dedicar ao máximo, eu dou minha vida por essa camisa, por esse clube que já me deu tanto. Então, essa é uma desculpa mesmo, desculpa, porque eu acho que a gente poderia ter dado mais. Eu acho que a gente deu tudo o que tinha aí dentro do campo. Hoje estava difícil mesmo. Eu acho que, cara, não tenho palavras mais que pedir perdão para o nosso torcedor, porque eu acho que a gente criou uma grande expectativa no Brasil, no mundo todo, e é difícil sair assim, bastante difícil sair assim, com essa frustração tão grande como a que eu saio hoje, mas amanhã é outro dia. Sim. Com certeza a gente vai aprender tudo o que viu aqui, e desculpa mesmo. É isso, Arias. O Fluminense está de parabéns por uma das campanhas mais históricas de um clube brasileiro numa competição internacional.
Um Flu que é o time com o menor orçamento dentre os brasileiros que foram lá para os Estados Unidos disputar essa Copa do Mundo de Clubes. A equipe talvez mais desacreditada até pelos próprios torcedores tricolores. A gente sabe que o Fluminense tem algumas lacunas a serem preenchidas, até mesmo para os desafios aqui no Brasil, no continente. Enquanto Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão na Libertadores, o Fluminense está na Sul-Americana. Esse grupo, há exatamente um ano, claro que com alguns reforços, estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Se livrou de um rebaixamento na Bacia das Almas no ano passado. Chegou à Copa do Mundo de Clubes, fez um baita jogo contra o Borussia, merecendo ganhar na primeira rodada, venceu com forte emoção o Ulsan da Coreia e empatou protocolarmente com o Mamelodi Sundowns. Nas oitavas de final, quando todo mundo pensava que era a vez do Fluminense ser despachado, o Fluminense bate a Internacional. Finalista de UEFA Champions League, que eliminou o Bayern de Munique, bate o poderoso Al Hilal, que não tem a tradição, o tamanho do Fluminense, mas tem investimentos bilionários. O Fluminense passou e fazendo um jogo competitivo contra o Chelsea na semifinal, dá adeus ao Mundial como uma das 4 potências da primeira histórica Copa do Mundo de Clubes e certamente será recebido de braços abertos pelo seu torcedor no aeroporto ao voltar para o Rio de Janeiro. Se o torcedor tricolor via ali um ano meio banho-maria, meio mais ou menos, agora a moral é elevada e a união é mais forte que nunca. Posso pegar uma opinião tua a respeito do Renato, que foi o técnico que foi mais longe nesse Mundial? Você conhece muito bem o Renato. O que você pode falar sobre ele, sobre o futebol brasileiro, na sua opinião? Sai fortalecido desse Mundial de Clubes? Bem, muito mais fortalecido do que o início da competição. Nós não imaginávamos, nós que eu digo, principalmente a imprensa, as pessoas que trabalham no futebol, não imaginavam que uma equipe como a nossa do futebol brasileiro pudesse chegar entre os 4 finalistas. Não é só o Renato, é a sua equipe de trabalho, a forma como ele conduziu, os jogadores que merecem esse nosso respeito, esse nosso agradecimento, porque está sendo mostrado mais uma vez que nós temos condições. Nós, que eu digo, são todos os brasileiros, através do estudo, através do trabalho, através da dedicação, e chegarmos onde sempre chegamos. O Fluminense fez o que pôde, deixou tudo em campo, mas a verdade é que foi superado por um Chelsea melhor nessa semifinal da Copa do Mundo de Clubes e, merecidamente, o Chelsea vai para a final da Copa do Mundo contra ou o PSG ou o Real Madrid. Vamos ter aí uma semifinal europeia, o outro lado da chave, e vamos ter também uma final europeia. Eu acho que a gente vai ter tempo para fazer uma análise com mais calma do que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que tem coisas positivas, tem coisas negativas para a gente concluir aí dessa passagem de 4 clubes do futebol brasileiro lá pelos Estados Unidos nessa primeira edição da Copa do Mundo. Foram 9 jogos entre brasileiros contra europeus. E se a gente olhar para a história recente aí, em competições valendo, tinha tido o Fluminense contra o City, o Palmeiras contra o Chelsea, o Flamengo contra o Liverpool, o Grêmio contra o Real Madrid, Corinthians contra Chelsea, né? A gente estava jogando pouco contra os europeus. E agora a gente teve aí 9 jogos, foram 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Claro que cada um desses jogos teve a sua história, teve o seu momento, tiveram situações ali pra gente estudar em cada um desses 9 jogos. Mas agora a gente tem que analisar com calma o que foi a participação brasileira nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que ficou muito claro que a gente pode enfrentar, mas que ainda existe um desnível aí, né? Pelo menos dos gigantes europeus com os principais times brasileiros, aqueles que conseguiram vaga na Copa do Mundo. Ele caiu numa jornada abaixo, num rendimento abaixo daquilo que ele demonstrou. O Fluminense sofreu muito com a marcação alta, pressão do Chelsea dos primeiros 25 minutos de jogo, né? O Fluminense foi conseguir sair um pouquinho pro jogo, sair dessa pressão ali pelos 30, tem aquela chance do Hércules que o Cucurella tira embaixo do travessão. O ponto é que o Fluminense, ele tinha, o Chelsea faz aquela pressão nos primeiros 20 ali, né? O Fluminense tenta sair jogando com os seus zagueiros, com os seus volantes e não consegue ficar com a bola. Depois disso, o Chelsea dá espaço. E acho que faltou ao Fluminense
arriscar um pouquinho mais, ser um pouco mais agressivo no momento em que o Chelsea baixou seu ritmo, até porque naquele calor, impossível jogar um tempo inteiro como o Chelsea jogou os primeiros 20 minutos. Impossível. Naturalmente ele ia baixar. E até pelo perfil do Chelsea, pelo jeito como esse time marca, tinha espaço para o Fluminense jogar, mas acho que o Fluminense explorou pouco isso no momento de baixa da pressão. E aí, naturalmente ia acontecer isso. O Chelsea, eu pelo menos já estava imaginando que seria isso. O Chelsea vai descansar no intervalo, vai respirar, vai voltar, vai fazer a mesma marcação do primeiro tempo. O início do segundo tempo, eles vão querer repetir o que fizeram no primeiro. E fizeram. E foi justamente nessa faixa inicial de cada tempo que saíram os gols. Tá de sacanagem, sério. Esse negócio de lei do ex parece que é brincadeira, né? Parece que é sacanagem de torcida. Mas, cara, olha que loucura. João Pedro, criado no Fluminense, moleque de Xerém, chega no Chelsea, os 2 primeiros gols, 2 golaços contra o Fluminense, cara. Essa lei do ex, ela é uma desgraça. É inacreditável. O cara chegou no Chelsea, primeira competição dele, faz logo 2 gols contra o Fluminense, seus 2 primeiros gols no Chelsea, cara. Fluminense merece os parabéns aí, baita feito do Fluminense, tá? Chegar na semifinal do Super Mundial, foi o brasileiro que chegou mais longe, todo mundo acreditava que seria o brasileiro que ia sair primeiro, junto com o Botafogo, né, que tinha um grupo difícil. Baita feito do Renato Gaúcho, do Fluminense, dos jogadores. Ainda acho que dava pra passar pelo Chelsea, não acho o Chelsea esse bicho papão, o Flamengo mostrou isso. Mas acaba o Chelsea se tornando o carrasco dos brasileiros, eliminando Palmeiras e o Fluminense e fazendo agora a final. Bom, mas Renato Gaúcho e os jogadores voltam para o Brasil de forma heróica. Poderia ter sido na final? Para mim, sim. Continuo não me assustando muito com esse Chelsea. Mas hoje o Chelsea foi melhor e a desgraça da lei do ex, meu Deus do céu, isso é inacreditável. O Fluminense hoje não jogou bem. Deixou espaços e pela primeira vez nos mata-matas teve que partir para o ataque e tentar buscar o empate. Quase fez. Uma bola tirada em cima da linha e um pênalti marcado e cancelado no VAR. Aí João Pedro, garoto de Xerém, que já tinha feito um golaço no primeiro tempo, parte em contra-ataque contra uma defesa toda aberta e faz mais um golaço. Placar final, Chelsea com justiça 2-0 e a classificação para a grande decisão. Mas com muita dignidade, o time de Renato continuou tentando o ataque. Dignidade. Acho que essa é a palavra que melhor define a campanha tricolor. O Fluminense, Renato e seus jogadores chegaram onde podiam chegar e voltam para o Brasil muito maiores do que antes do Mundial. Tenho certeza que a torcida vai recebê-los no retorno ao Rio com muito carinho. O Flu fez bonito nessa Copa do Mundo de Clubes. Rapaziada. Foi forte mesmo a declaração do John Arias, vocês viram aí. E até a repórter falando, calma, cara, não precisa pedir desculpa. Até a repórter ali meio... Não sei se eu vou dizer que ela tava sem graça, mas até ela ficou ali meio em baque, sem saber o que falava pro cara. Complicado, né? Quem quer vencer e perde, assim, um jogo de um time que tava vindo tão bem, faltando tão pouco para chegar a uma final de Mundial, tão pouco. E aí o cara sentiu mesmo o baque. E aí também a declaração do Renato Gaúcho, que vocês viram aí. E também aí a mídia, rapaziada, falando o Galvão, que deu os parabéns aí pro Flusão, vocês viram aí. Bom, agora, né, como a gente sempre fala aí, rapaziada, é juntar os cacos e seguir a vida. A vida tem que seguir e o Fluminense tem que continuar buscando títulos aí, buscando o melhor aí pro seu torcedor. É nóis, rapaziada, tamo junto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito. E tamo junto. Valeu.